Olá, eu sou a professora Joira e esta é nossa aula de número 2. Nesta aula vamos estudar as grandezas físicas, o Sistema Internacional de Unidades, vetores e notação científica. Para os cientistas estabelecerem leis ou princípios físicos, foi necessário observações dos fenômenos da natureza, e isso acarretou o uso de medidas daquilo que chamamos de grandeza física, como a área, o comprimento, a temperatura, a velocidade, a força, etc. Então, denominamos grandezas físicas tudo que pode variar quantitativamente. As grandezas físicas são classificadas em grandezas escalares e grandezas vetoriais. As grandezas escalares são definidas por um número real acompanhado por uma unidade de medida. Exemplo: massa, volume, temperatura, área, etc. Um exemplo prático: a massa de um corpo é de 5 kg, ou a área de um terreno é de 200 metros quadrados. As grandezas vetoriais são definidas por um número real denominado módulo ou intensidade, direção e sentido. Exemplo: força, velocidade, aceleração, etc. Um exemplo prático: um carro se deslocando, intensidade 80 km por hora, direção horizontal e sentido esquerda para a direita. As utilizações das medidas nas grandezas físicas envolvem o uso das unidades de medidas. Essas unidades foram padronizadas e chamadas de Sistema Internacional de Unidades, denominado de SI. As unidades fundamentais do Sistema Internacional de Unidades estão descritas na tabela a seguir. Para o comprimento, usamos o metro. Para a massa, usamos o quilograma. Para o tempo, usamos o segundo. Para intensidade da corrente elétrica, usamos o ampere. Para a temperatura termodinâmica, usamos o Kelvin. Para a quantidade de matéria, usamos o mol. Para intensidade luminosa, usamos a candela. No Sistema Internacional de Unidades, o intervalo de tempo é o segundo e o de comprimento é o metro. Em alguns casos, você terá que fazer transformações de unidades, podendo recorrer, quando necessário, à regra de 3 simples. Segue a tabela com as transformações. Medidas de intervalo de tempo: 1 minuto igual a 60 segundos. 1 hora igual a 60 minutos igual a 3.600 segundos. Um dia igual a 24 horas, que é igual a 86.400 segundos. Medida de comprimento: 1 km igual a 1.000 metros, que é igual a 10 elevado ao cubo. 1 centímetro igual a 0,01 metro, igual a 10 elevado a menos 2 metros. 1 milímetro igual a 0,001 metros, igual 10 elevado a menos 3 metros. As grandezas vetoriais são representadas através de vetores. E os vetores são determinados por ter módulo ou intensidade, direção e sentido. O vetor é representado graficamente por um segmento orientado e é acompanhado com o símbolo da grandeza. Sobre este símbolo, colocamos uma pequena seta. Assim, estaremos indicando o caráter vetorial da grandeza. Os módulos dos vetores são indicados por módulo do vetor A, módulo do vetor B, módulo do vetor C e módulo do vetor D, ou simplesmente A, B, C e D. Operações com vetores. Para se obter um vetor resultante, R, equivalente a 2 ou mais vetores, podemos fazer o uso de 2 métodos: método do paralelogramo,
ou o método da linha poligonal. Método do paralogramo. Dado um vetor A e B, junta-se a origem de dois vetores e desenha-se um paralogramo com esses vetores. O vetor resultante é diagonal do paralograma com começo na parte da origem dos vetores. A matemática demonstra que se entre os vetores existir um ângulo alfa, então o módulo do vetor resultante é igual a raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo alfa. Método da linha poligonal. Dados os vetores A, B, C e D, desenha-se os vetores em qualquer ordem, juntando a extremidade de um com a origem do outro. O vetor resultante é obtido ligando-se a origem do primeiro com a extremidade do último. Vetor diferença é o vetor equivalente à diferença entre dois vetores. Para subtrair dois vetores, basta somar um deles com o oposto do outro. Dado dois vetores, A e B, liga-se um vetor com o oposto do outro e utiliza-se um dos métodos para achar a resultante. Aqui utilizei o método do paralogramo. Neste caso, a matemática demonstra que o módulo do vetor resultante é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo alfa. Notação científica. A notação científica é muito usual na ciência. Ela vem para simplificar a escrita de números muito grandes ou muito pequenos. O número deve ser escrito na seguinte forma: n vezes 10 elevado a x, onde x é um expoente inteiro e n é um número tal que 1 menor ou igual a n menor que 10, ou seja, n está no intervalo que vai de 1 até o 10. O intervalo inclui o número 1, mas não inclui o número 10. Para representarmos um número em notação científica, seguiremos dois casos. O primeiro caso: o número é muito maior que 1. Exemplo: 137.000. Primeiro deslocamos a vírgula para a esquerda até que o número fique menor que 10 e maior ou igual a 1. O número de casa que deslocamos vai corresponder ao expoente da base 10, que será positivo. Neste caso, teremos em notação científica o número 1,37 vezes 10 elevado a 5. Segue agora outros exemplos. 3 milhões igual a 3 vezes 10 elevado a 6. 44 bilhões igual a 4,4 vezes 10 elevado a 10. 613 milhões 700 mil é igual a 6,137 vezes 10 elevado a 8. Segundo caso, o número é muito menor que 1. Exemplo: 0,000000525. Primeiro, deslocamos a vírgula para a direita até que o número fique menor que 10 e maior ou igual a 1. O número de casas que deslocamos vai corresponder ao expoente 10, que será negativo. Neste caso, teremos a notação científica o número 5,25 vezes 10 elevado a menos 7. Segue agora outros exemplos.
0074 é igual a 7,4 vezes 10 elevado a menos 3. 0,00000008 igual a 8 vezes 10 a menos 7. 0,00000000645 igual a 6,45 vezes 10 a menos 11. Exercícios. Exercício número 1. Dois vetores A e B têm módulos respectivamente iguais a 5 unidades e 3 unidades. Qual o módulo do vetor resultante quando estiverem na mesma direção e mesmo sentido, estiverem na mesma direção e sentidos opostos, estiverem em direções perpendiculares entre si e se formarem um ângulo de 60 graus entre si, dado cosseno de 60 graus igual a meio. Resolução da letra A. Qual o módulo do vetor resultante quando estiverem na mesma direção e mesmo sentido? Temos aqui os dois vetores A e B, na mesma direção e mesmo sentido. Vamos usar aqui o método da linha poligonal. Desenha-se o vetor A, juntando-se a origem do vetor B com a extremidade do vetor A. O vetor resultante é obtido ligando-se a origem do primeiro com a extremidade do último. Obtemos assim a resultante dos vetores iguais a 8 unidades. Resolução da letra B. Qual o módulo do vetor resultante quando estiverem na mesma direção e sentidos opostos? Temos aqui dois vetores A e B na mesma direção, mas em sentidos opostos. Vamos usar aqui o método da linha poligonal. Desenha-se o vetor A, juntando-se a origem do vetor B com a extremidade do vetor A. O vetor resultante é obtido ligando-se a origem do primeiro com a extremidade do último. Obtemos assim a resultante dos vetores igual a 2 unidades. Resolução da letra C. Qual o módulo do vetor resultante quando estiverem em direções perpendiculares entre si? Temos aqui dois vetores A e B perpendiculares entre si, ou seja, formando um ângulo de 90 graus entre os dois vetores. Vamos usar aqui o método do paralelogramo, juntando-se a origem dos dois vetores A e B. Depois, desenha-se um paralelogramo com esses vetores. O vetor resultante é a diagonal do paralelograma com começo na parte da origem dos vetores. Como temos um ângulo de 90 graus entre eles, podemos utilizar o teorema de Pitágoras. A resultante ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Substituindo os valores dos vetores e resolvendo a equação, chegamos que o vetor resultante vale aproximadamente 5,9 unidades. Resolução da letra D. Qual o módulo do vetor resultante quando formarem um ângulo de 60 graus entre si? Dado cosseno de 60 graus igual a meio. Temos aqui os dois vetores A e B, formando um ângulo de 60 graus entre si. Vamos usar aqui o método do paralelogramo. Junta-se a origem dos vetores A e B. Depois, desenha-se um paralelogramo com esses vetores. Exercício número 2. Escreva em notação científica as medidas a seguir. Letra A, 650 metros. Letra B, 0,00034 centímetros. Letra C, 9.860.000 segundos. Letra D, 0,000
0,00000000015 km. Resolução: 650 metros é igual a 6,5 vezes 10 ao quadrado metros. Letra B: 0,00034 centímetros é igual a 3,4 vezes 10 elevado a menos 4 centímetros. Letra C: 9.860.000 segundos é igual a 9,86 vezes 10 elevado a 6 segundos. Letra D: 0,00000000015 km é igual a 1,5 vezes 10 elevado a menos 11 km. Encerramos essa aula e na próxima estudaremos sobre introdução à mecânica e ao movimento retilíneo e uniforme. Até lá!